Lá no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, acontece uma cena interessante na vida do ministério de Jesus. Os discípulos esqueceram de levar pão. Só tinham um pão com eles. E eles estão entrando no barco. Só que Jesus começou a falar sobre o fermento dos fariseus. E eles aí começaram a comentar entre si. Ele deve estar falando isso porque a gente esqueceu de levar o pão. E agora a gente só tem um pão. E como é que vai ser? Somos 12. Um pão para 12 homens, irmãos, é um problema. E pescador que deveria comer bastante. Imagina aqueles 12 homens e um pão somente. Um pão somente, irmãos. Aquilo trouxe um certo desconforto. Eles começaram a conversar entre si. E Jesus olha para eles: por que vocês estão conversando? E depois ele começa a perguntar: vocês não se lembram que um dia eu multipliquei os pães e a multidão se alimentou? Nós vivemos isso. Aí vejam o que é que Jesus pergunta àqueles rapazes. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Não é possível que você continue pensando que a única coisa que você tem é um pão. Você está diante daquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão, e está agora preocupado porque tem um pão para 12 pessoas? Isso parece absurdo, mas é muitas vezes o que acontece comigo e com você. Sabe por quê? Porque ao invés dos meus olhos estar focado naquele que tem o poder de multiplicar os pães, eu só consigo enxergar aquilo que eu tenho na mão. Um pão é a única coisa que eu tenho. Quando é que você vai parar de pensar que a sua segurança está neste pão? E não naquele que desceu dos céus, o pão que desceu dos céus. É por isso que eu volto a dizer, irmãos, algumas vezes, o ainda não na sua vida, está sendo determinado não pelas circunstâncias, não pelo tempo, mas pela sua incredulidade. Porque você não consegue abrir o seu coração para aquilo que Deus há de fazer na sua vida pessoal.